Olá, esse grupo é composto por mim, Ana Paula dos Santos Cosme, pelo Edson Silva da Paz, pela Isabela Silva Flores, pela Maria Eduarda Neres da Mota e pela Vitória Oliveira Soares. Fermentação com iogurte. O que é fermentação? A fermentação é um processo químico onde fungos e bactérias transformam matéria orgânica para obter energia. A partir desse processo, a energia é alcançada para que esses organismos desempenhem suas funções biológicas. A forma de respiração celular da fermentação é a chamada anaeróbica, no qual há ausência de oxigênio. A fermentação ocorre no citoplasma, ou citosol, da célula e com o auxílio de enzimas que atuam como catalisadores. Como ocorre a fermentação? A fermentação é uma via de produção de energia anaeróbia, ou seja, significa que ela acontece sem a presença do oxigênio, que transforma nutrientes e matérias orgânicas em energia. Ela acontece no citosol, isto é, citoplasma da célula, e recebe a ajuda das enzimas para a produção. O processo de fermentação pode ser dividido em três: a fermentação alcoólica, lática e acética. O início do processo é chamado de glicólise, processo no qual é incorporado fosfato à glicose, ajudando na quebra e na formação de dois ácidos pirúvicos, que recebem um NADH e se transformam ou em etanol ou em ácidos. A primeira fermentação que irei falar é alcoólica. O piruvato é convertido a acetaldeído e assim ocorre a liberação de dióxido de carbono e em seguida ele é reduzido pelo NADH, além de receber elétrons dele, transformando-o no etanol. Ela é realizada por alguns fungos e bactérias e é utilizada na fabricação, por exemplo, de vinhos. Fermentação lática. Ela ocorre pela ação das bactérias lactobacillus. O açúcar do leite, a lactose, é transformado em glicose. Depois, os monossacarídeos entram nas células e permitem o acontecimento da fermentação, fazendo com que os ácidos pirúvicos se transformarem em ácidos lático, que é responsável pela produção de iogurtes, queijos e requeijão. E por último, a fermentação acética. Nela, além da glicólise, ocorre também a fermentação alcoólica. Após a transformação do etanol, as bactérias acéticas eliminam o álcool e o resultado se dá no ácido acético, usado em alguns vinagres. Experimento da fermentação com iogurte. Os componentes que iremos utilizar para fazer o iogurte são um iogurte natural de 170 gramas, 1 litro de leite integral, uma panela, uma espátula, um pote, uma concha, uma travessa, papel alumínio e um pano grande. Processo do iogurte. Primeiramente, é necessário 1 litro de leite e 170 gramas de iogurte natural. Nisso, o leite é colocado em uma panela e deixado aquecer em fogo baixo até formar pequenas espumas. Entretanto, para não criar nata, de vez em quando, mexa com uma espátula. Nesse meio tempo, tire o iogurte da geladeira, pois ele deve ficar em temperatura ambiente. E ligue o forno por 10 minutos e desligue-o. Após, desligue o fogo e deixe o leite amornar, mas ainda assim vá mexendo-o, para não criar nata. Em seguida, coloque o iogurte em um pote. Já com o leite morno, com o auxílio de uma concha, pegue o leite e ponha 1 ou 2 conchas no iogurte. Depois, mexa-o bem. Após mexer, misture com o restante do leite. A seguir, coloque a mistura em uma travessa e por cima o papel alumínio. Depois, com o pano, cubra a travessa. Agora, leve-o até o forno e deixe de 8 a 12 horas. Após esse tempo, retire do forno e depois tire o pano e leve-o para a geladeira por 2 horas. Após isso,
o seu iogurte estará finalizado. Mas caso queira um acompanhamento, frutas e mel é uma boa opção. Aproveite! Como ocorreu a fermentação no iogurte? O iogurte é um produto que surge através da fermentação que duas bactérias fazem da lactose. Ou seja, quando essas duas bactérias entram em contato com o leite, em um determinado período e com uma temperatura ideal, o resultado é o iogurte. A fermentação lática é o processo metabólico que consiste na oxidação parcial de carboidratos e compostos relacionados, gerando uma liberação de energia e formando compostos orgânicos. É realizada pelas bactérias acidoláticas. Esse é o tipo de fermentação que ocorre na produção do iogurte. As bactérias responsáveis pela formação do iogurte são a Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus. Elas exercem a função de consumirem a lactose presente no leite e eliminarem o ácido lático, que vai acabar coalhando o leite, dando uma consistência diferente. O leite precisa ser aquecido antes de se introduzir as bactérias junto a ele. Isso é preciso porque o calor ajuda a eliminar qualquer outra bactéria indesejada. Após começar o resfriamento do leite, o ideal é que a temperatura esteja em 37 graus, para a incrementação e para que ocorra uma melhor proliferação dos lactobacilos e streptococcus. Estando guardado no forno a uma temperatura próxima dos 40 graus, durante 8 a 12 horas, a fermentação estará pronta. Depois desse tempo, é só levar à geladeira e deixar esfriando por mais ou menos 2 horas. Quando retirar, terá o iogurte pronto. Essas são as referências que nós utilizamos para desenvolver o trabalho. Obrigado por assistir. Até a próxima!